Gostaria de trazer uma meditação da palavra conosco nessa manhã. E o tema dessa mensagem que a gente vai compartilhar com vocês é enraizados em Deus. O que significa uma pessoa enraizada, uma pessoa arraigada, que tem raízes profundas, que conseguiu se estabelecer, fixar-se? Uma pessoa que é enraizada em Deus é uma pessoa firme na sua fé, é uma pessoa que enfrenta as suas batalhas de maneira diferente. De maneira introdutória, estava falando para vocês, eu tenho meditado muito sobre essa questão. Às vezes eu fico angustiado com esse negócio da guerra lá de Israel, mas porque, meu Deus do céu, quando a gente para, fala assim, quantas pessoas inocentes, querido, morrendo. E eu vi uma frase de uma mulher israelense que mexeu muito comigo. E ela falou o seguinte: na guerra da dor, não existe vencedores. Se você não entendeu, eu vou falar de novo. Na guerra da dor, não existe vencedores. A dor de uma mãe israelense não é maior ou menor do que uma mãe palestina. Então, quando você para pensar em todas as situações, nas situações que são geradas pelo ser humano, o que leva a essas coisas, a maldade e sei lá o que mais, não é? Mas essas coisas todas têm me feito pensar, e uma palavra específica de Deus no meu coração, sobre a nossa guerra, e sobre a nossa postura diante dessa guerra. E quando eu pensei nessa palavra de ser enraizado em Deus, eu estou pensando o seguinte: nesse tempo, querido, de tempestade, de batalhas, às vezes a gente está meio que perdido. A gente encontra muito cristão meio que perdido, não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não sabe a sua vida, de alguma maneira, ela é muito superficial, é muito frágil. Tem um texto que a gente conhece bem, falando de raiz, é o Salmo 1. O Salmo 1, versículo 3, diz que as árvores que são plantadas junto a ribeiro de águas, elas dão fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham. E tem um outro texto que eu queria compartilhar com você, que é parte da parábola do semeador. Vou usar o texto de Marcos capítulo 4, e a gente vai entender algumas coisas aqui, e Jesus falando da parábola, e ele vai falar de uma planta, de uma semente que é semeada, e da planta que nasce. No capítulo 4 de Marcos, versículos 5 e 6, ele diz assim: outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Um pouquinho mais para frente, Jesus explicando a parábola do semeador, os versículos 16 e 17, do capítulo 4, Jesus diz assim: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A falta de raiz, querido, tem feito muitas pessoas não terem vigor espiritual, não conseguem produzir fruto, ou fruto que deveria permanecer.
Porque uma árvore que não tem raiz, ela não tem força. A raiz, ela desce e ela serve para segurar a árvore, mas ela também traz alimento para a árvore, a seiva, não é? Ela vem pela raiz, ela sobe, e é com esse nutriente é que essa árvore vai produzir fruto. Então, se não tem raiz, não tem vigor, e também não tem fruto. Então, eu queria compartilhar com você nessa manhã, a história de um homem de Deus, que está lá em Juízes capítulo 6, os capítulos 6 e 8 de Juízes vai contar a história dele, mas a gente vai ficar mais no capítulo 6, que é a história de Gideão. Gideão, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: Gideão, filho de Joás, foi o 5º juiz de Israel. O povo estava sendo devastado pelos midianitas junto com os amalequitas e estrangeiros orientais. Como consequência, a desobediência a Deus, por 7 anos eles reuniram suas colheitas, gados, e o povo clamava ao Senhor por um libertador, e foram então atrás de Gideão. O nome Gideão significa lenhador ou talhador, e eu quero usar a história de Gideão para mostrar para você e para mim que há uma diferença de pessoas que são enraizadas em Deus e pessoas que não são. E você vai ver que a vida, ela é normal para todos, as batalhas que a gente enfrenta é comum, mas a diferença do resultado na vida de um e de outro é notório, sim ou não? A gente vê a situação acontecendo com todo mundo, mas alguns sobressaem de alguma maneira e outros são abatidos. Então eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta lá em Juízes capítulo 6, e eu quero colocar algumas questões aqui que podem nos ajudar a entender do que é ser uma pessoa enraizada em Deus. E a primeira parte que a gente vai falar é que uma pessoa enraizada em Deus, ela entende que o Senhor olha para ela a partir do seu destino profético. O que é isso? Juízes capítulo 6, versículo 12, o texto diz assim: então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro, forte, valente, corajoso. Amém? Esse é Gideão. O anjo chega para ele e fala: o Senhor é contigo. Getúlio gosta dessa frase, né, Getúlio? Homem valente, homem corajoso. Mas Gideão está onde? Onde que Gideão está? O que está acontecendo no contexto? Se você vai olhar o contexto, os inimigos estavam vindo sobre Israel, atacando, destruindo as colheitas, roubando gado. E nesse contexto, volta um pouquinho na sua Bíblia aí, no versículo 11, e acompanhe comigo aí, o que Gideão estava fazendo. Versículo 11. Então veio o anjo, o Senhor assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bierita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. O que você acha de interessante nesse versículo que a gente leu aí? Gideão estava fazendo o quê? Ele estava malhando trigo. Beleza, né? Tudo jóia. Mas sabe uma coisa interessante? Onde ele estava malhando trigo? Acompanha na sua Bíblia aí comigo, para mim não deixar sozinho.
Ele está malhando o trigo aonde? Lagar. O que é lagar? É um lugar de pisar uva. Lagar não é lugar de malhar trigo. Trigo se malha no campo, tá? Eu que morei na roça, falando do feijão, do arroz, esses cereais, a gente bate no campo, tá? É lá no campo. Então, não faz muito sentido pegar o trigo lá no campo, trazer para o lagar e malhar o trigo no lagar. Sabe o que isso fala para a gente? Gideão estava com medo. Gideão, na verdade, ele não queria arriscar, falou assim, eu vou ficar lá nada, né? Pegou o trigo dele, levou para lá para casa, colocou no lagar e está lá malhando o trigo no lagar, o mais rápido possível para pegar, para esconder dos inimigos. Eu estou colocando isso para você entender o seguinte: quando Deus olha para mim e para você, Ele olha com um olhar profético. Aquilo que aparentemente nós somos, não é o que Deus vê. As pessoas poderiam olhar para Gideão e falar, aonde está o corajoso guerreiro? Corajoso guerreiro malhando trigo no lagar? Todo amedrontado? Corajoso guerreiro. Quem está entendendo? Às vezes, querida, a gente olha e fala assim, nossa, que é isso? Eu não consigo nada, eu não dou conta de nada, eu sou tão frágil, eu imagino o seguinte, esse era o sentimento de Gideão. Gideão, quando estava malhando o trigo ali, esse era o sentimento que ele tinha, mas não era a visão que Deus tinha dele. Alguém que está enraizado em Deus, entende que o que Deus vê nele vai além do natural. Deus vê algo que vai muito além. O olhar de Deus é profético. Deus vê o nosso potencial, Deus vê aonde nós vamos chegar. Deus olha, é como Jesus andando pela ilha, ou os ribeirinhos, pegando os pescadores para ser discípulo, e as pessoas olhavam, quem são esses aí? Aqueles doutores da lei olhavam para os pescadores, olhavam, quem são esses caras aí? Não estudaram, não fizeram nada, não sabem nada. O que eles pensam que eles iletrados. Às vezes as pessoas podem pensar isso de mim, de você, mas entenda, se nós estivermos enraizados em Deus, o que vale é o que Deus vê em nós. O que vale é onde Deus entende que Ele vai nos levar, e não aonde o nosso sentimento pode nos levar, onde as pessoas imaginam que a gente pode chegar, por causa da nossa força ou fraqueza. Deus te criou, querido, para viver planos e propósitos nele. Você tem um destino profético dado por Deus, e Ele vê você a partir disso. A sua personalidade ou o seu temperamento foram dados por Deus, e não podem servir como desculpa para você não cumprir a missão que Ele te dá. A igreja é um instrumento de Deus para preencher as partes que faltam em nós, na nossa formação. Uma segunda coisa que a gente pode entender nesse texto, falando de Gideão, é que uma pessoa enraizada em Deus, ela vê Deus potencializando o que Ele tem para grandes conquistas. O texto que a gente vai ver, o versículo 14, diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou enviando? Já pensou? Deus volta para Gideão e fala, com a força que você tem, vai
e liberta Israel de Midian. Lembra que ele estava malhando trigo no lagar. Imagina assim que quando Gideão olha para ele e fala assim: com a força que eu tenho, com a minha força, é a minha força mesmo que o senhor quer usar? Não tem uma outra, não é? Mas sabe o segredo? É que a nossa força em Deus, ela é potencializada. Lembra de Davi diante do gigante Golias? Às vezes, querido, humanamente falando, não faz sentido. Se você olha nesse contexto de guerra que a gente está falando, quantas as situações, e a gente vai ver aqui também, que o contexto de Gideão é um contexto de guerra, e daqui a pouco a gente vai ver o desenrolar e o preparar dos guerreiros para ir para a batalha. Mas a primeira coisa que a gente percebe aqui, é que Deus está dizendo, quem vai é a sua força mesmo, entendeu? Não é outra não, eu não vou usar outra força não, é a sua mesmo, só que a sua força potencializada em Deus, é Deus pegando a força que você tem e fazendo algo sobrenatural, é Deus pegando 2 peixes e 5 pães, é Deus pegando algo insignificante e transformando em algo poderoso. Então alguém que está enraizado em Deus, entende que mesmo que a sua força seja insuficiente, Deus vai potencializar. Eu não vou depender único e exclusivamente da minha força e achar, não, eu tenho, rapaz, você está vendo a minha força? Você não está entendendo, é igual o Popeye quando come o espinafre, né? Você não está entendendo, sabe? A hora que Deus entra aqui, meu amigo, a hora que Deus entra nesse negócio, você vai ver o que vai acontecer. Não fique focado apenas na força que você tem. Entenda que Deus vai potencializar e vai multiplicar. Terceira coisa, alguém que está enraizado em Deus, busca em Deus convicção do seu chamado e missão. Versículo 17, capítulo 6 de Juízes diz: e Gideão prosseguiu, de fato, posso contar com o teu favor? Então dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Sabe uma coisa interessante aqui? Quando a coisa está boa, ninguém pede prova de Deus, sim ou não? Quando o negócio está dando tudo certo, não é? Você não vê ninguém e fala assim, recebe uma bênção e fala assim, Deus, eu quero fazer uma prova, se isso é para mim mesmo ou não, não é? Quando a bênção é grande, você abraça ela e já pega logo, não é? Quer nem saber. Agora, quando o negócio é batalha, a gente quer prova, não é? Fala, não, Deus, eu preciso saber se isso é do Senhor mesmo, não é? Não, o Senhor vai ter, né, deixando de lado aquelas provas que Gideão fez, e põe a lã aqui, se molhar a lã, então se não molhar, se só a lã ficar molhada, ou, né, todo aquele processo. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, o mais importante disso aqui, eu e você, precisamos ter convicção do nosso chamado e da nossa missão em Deus, porque se a gente não tiver, a gente fica aqui, ó, para cá, para lá, para cá, para lá, a gente vai aqui, a gente vai lá, a gente vai aqui, a gente vai lá, e a nossa vida, por mais que você possa estar aqui e falar assim, esse negócio igual ontem dos adolescentes, não, eu não tenho chamado pastoral, para ser pastor, missionário, nada disso, sim, mas você tem chamado para ser um servo de Deus, e como servo de Deus, você não está aqui nessa terra, às vezes você tem seu trabalho, você tem a sua empresa, você tem um monte de coisa que você cuida, mas antes de qualquer uma dessas coisas, você foi chamado para ser um servo de Deus, e dentro do propósito de Deus, Deus vai usar você para a glória dEle, e se você não entender, escute, dentro dessa postura, ou você serve a Deus, ou você serve
Isso mesmo. Ah, não, eu sou. Não, não tem meio termo. Ou você entende que você é um servo de Deus e você vai procurar servi-lo aonde você está para fazer a vontade de Deus, ou você vai estar no outro time. E lembre-se que nós estamos em uma guerra. Não se esqueça de que nós ainda estamos guerreando. Então, se eu não entendo isso, você olha, peraí, eu tenho um propósito em Deus. Então, eu preciso saber se eu estou caminhando no propósito de Deus ou não, porque às vezes eu sou empurrado, às vezes as circunstâncias, querido, me empurram para fora do propósito de Deus. Muitas vezes a gente está convicto, às vezes a gente fala, não, eu vou, agora eu vou mesmo. Aí de repente a gente é resistido, a gente passa por alguma provação, e o inimigo consegue nos empurrar para fora do propósito de Deus. E quando a gente percebe, a gente está fora. Pode até estar fora do fronte, né, da batalha, mas está fora do propósito de Deus. Deus, Ele tem um propósito, e eu preciso saber, eu tenho que ter, alguém que está enraizado em Deus, ele tem convicção, que ele tem um chamado de Deus, e ele está caminhando ele não está desviando do propósito. Não, mas é só um tempinho, agora esses dias, eu vou dar um tempo com o propósito de Deus, vou seguir o meu. Meus irmãos, repete comigo, sangue de Jesus tem poder. Não faça isso, querido. Não vale a pena. Acontecem umas coisas essa semana, né? No aniversário do Paulo, né, Paulo? Nós perdemos uma pessoa tão querida, Valdir. O Valdir, para quem não sabe, né? Uma pessoa que trabalhou no Shalom há muitos anos, mas o Valdir foi o que construiu o primeiro prédio da nossa igreja no São Carlos. E trabalhou por muitos anos lá na escola, no Colégio Shalom, e essa semana faleceu com um tumor na cabeça. E eu estava vendo um vídeo lá, né, no ano passado, né, aniversário dele, e era uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito joia. A gente não sabe, meus irmãos, não é? A gente está aqui, a gente está celebrando, a gente está vivendo a nossa vida, mas a gente não sabe. Você não sabe como é que vai ser o seu dia de amanhã, você não sabe. Então, enquanto eu tenho oportunidade de fazer o bem, ou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer agora. Eu não vou esperar o momento ideal, eu não vou procurar, às vezes eu falo assim, não, porque eu estou mais preocupado com, tá bom, pode ser que amanhã, você não tenha oportunidade. Às vezes eu vejo filhos que têm oportunidade de estar com os pais e não querem. Eu fui visitar a Fran e o Lucas, né? Nasceu a Zoe. De vez em quando eu erro o nome das crianças, mas agora acertei. A Zoe nasceu. E a gente estava lá, e o Lucas contando. Daqui um dia, o Samuel é assusta também, vai ser vovô, né? Está na beira. Aí a gente estava conversando lá, falando do nascimento da bebê, e aí contando, e o Lucas falando, pastor, a minha vida assim, eu não sei o que acontece, mas, uma hora eu era uma pessoa, e outra hora eu já sou outra pessoa, a minha vida é outra, eu não sei mais, mas, o que é a minha vida agora? Eu sou pai. E a gente estava conversando, trocando ideia, falei assim, olha, só entende isso quem é pai e quem é mãe. E a gente estava conversando, falei assim, e tem casal que pensa em não ter filho, de livre vontade, falei assim, a gente escolheu que a gente não quer ter filho. Eu falei, meu pai do céu, não é? Aonde que a gente está? Que mentalidade é essa? Aonde que, meus irmãos, quando a gente começa a pensar sobre propósito em Deus, o ser humano, ele se perde em si mesmo, ele se perde em algumas ideias, em algumas visões humanas que, como Salomão fala, quando vai chegar mais para frente, vai dizer, capaz, que vida é essa?
Que vida é essa que você tem? Que vida é essa? Se você não encaixar o propósito de Deus na sua vida, querido, esquece, conquista isso, aquilo, outro. Quarto ponto que a gente vai falar sobre quem é enraizado em Cristo ou em Deus, que ele desenvolve uma atitude de adoração. Juízes 6, 24 diz: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é a paz. Até hoje o altar está em Orfa. Adoração, tempo com Deus, é o que nos alimenta no dia a dia. Sabe por que a gente tem que orar? Por que a gente tem que jejuar? É porque a gente é fraco, meus irmãos. Se a gente não entender que a gente precisa mais de Deus do que qualquer outra coisa, você começa a andar por si só, e você não tem uma vida de adoração. E quando você que perceber, você está raquítico, espiritualmente falando, e não suporta nada. Próximo ponto, ponto 5, de alguém que está enraizado em Deus, é que ele faz o que o Senhor ordena, não importa qual seja a ordem. Juízes 6, 27 diz: assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez o que o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Quando Deus te dá uma direção, de novo falando, quando é para o nosso bem, né, a gente nem questiona, mas quando vai contra a nossa vontade, quando Deus dá uma direção que não agrada a nossa vontade, o que a gente faz? Você obedece? Ou você vai pedir prova de novo? Não, vou confirmar mais umas 5 vezes para ver se é de Deus, né? Ou quando Deus fala, olha, é para seguir esse caminho, então beleza, Deus, eu vou seguir. Mesmo que Gideão obedeceu de noite, né? Não foi assim às claras, mas ele obedeceu. Aquilo que o Senhor mandou fazer, ele fez. Às vezes, querido, os desafios de Deus podem ser difíceis, mas eu garanto para você uma coisa que eu nunca me esqueço. No início da minha conversão, tinha um discipulado com o pastor Timóteo Bachmann, e a gente tinha um discipulado, e foi nessa época que eu passei no concurso, né, da Polícia Militar. E eu me lembro que o Timóteo falava assim: João, mas você tem um chamado, e esse negócio de carreira militar, tem isso, tem aquilo. E eu falei: olha, pastor, se Deus me chamar, eu deixo. E eu me lembro muito bem quando Deus me chamou. Era outro contexto, e Deus me chamou, e eu deixei. Fácil, né? Só soltar, fala, não, vou deixar. Não, é a vida, é a sua carreira, é algo que você lutou para conquistar. Só que quando você entende que é melhor obedecer a Deus, que você seguir o chamado de Deus, aí você entende. Estava até lá em Jataí, final de semana passado, por isso eu não estava aqui na igreja, e com a minha cunhada, a gente estava trocando ideias, lembrando das histórias passadas, né? Lembrando da minha conversa com a minha sogra. Lá no quartel foram várias conversas que eu tive para me dissuadir a desistir, né? Foram muitas reuniões de sala fechada, o pessoal me contando, contra a parede de medo, falando, você não vai fazer, não pode, tal, mas eu fiquei firme no meu propósito. Aí a última prensa foi da minha sogra. Minha sogra me pegou lá na casa dela e me deu aquela prensa. Ela me chamava de Márcio. Márcio, você ficou doido? Você está batendo bem da bola, não? Está pensando o quê? Eu já tinha o Giovanni, né? Giovanni era pequenininho.
Você não é um cara sozinho no mundo, não. Você tem família. Se amanhã ou depois essa igreja não te quiser lá mais, você vai fazer o que da sua vida? Eu me lembro muito bem das palavras que eu falei para ela, com muito respeito. Falei: minha sogra, eu não estou deixando o meu trabalho por causa de igreja. Eu estou deixando o meu trabalho por causa de um chamado. Eu estou indo debaixo de uma palavra de Deus. E eu penso que é melhor para mim depender de Deus do que do governador. Eu acho mais seguro para mim depender de Deus do que do governador. Deus, eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele não muda. Eu sei que Ele permanece fiel. E até hoje eu não me arrependo. Até hoje eu tenho a convicção no meu coração que não teve decisão mais acertada na minha vida, seja para o reino de Deus, seja para a minha casa, pela minha família. Então eu digo para vocês, queridos, se o Senhor nos chama, a pessoa que está enraizada em Deus, ele vai na direção que Deus lhe dá, mesmo que seja para risco, mesmo que seja com dificuldade, mas ele vai andar. Por quê? Porque a sua raiz está no Senhor. No ponto 6, só falta esse mais um, nós vamos encerrar e a gente vai orar. A pessoa que é enraizada em Deus, ela usa estratégias de Deus para enfrentar a batalha. Você vai entender isso aqui, capítulo 7, agora versículo 2 e 3, diz assim: o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, pode ir embora para casa, do monte de Gileade. Então, 22 mil homens partiram, e ficaram apenas 10 mil. Pensa aqui, tinha 32 mil soldados, guerreiros. Aí Deus olha e fala para Gideão assim: tem gente demais, tem soldado demais aí. Lembrando que o exército de Midian tinha muito mais que isso. Mas Deus falou para ele: não, fala assim, quem tiver com medo aí, pode ir embora. 22 mil foi embora. Ô palavra, eu imagino assim, que Gideão, quando ele começou a olhar assim, o povo, saindo assim, não é possível. Não é possível. E vai embora, e vai embora, e vai embora, e vai embora, e ele falou: não é possível, não vai ficar ninguém. Ainda ficou, a gente sabe que ainda ficou muita gente. Deus falou: tá demais ainda. Mas sabe o segredo aqui? É naquilo que Deus está falando aqui, Por que Deus falou que estava com muita gente? Lembra o que Ele falou? Porque depois, se a gente vai para a batalha desse jeito aqui, o que o povo vai falar? Quem que libertou Israel? Fomos nós mesmo, Fomos nós pensa no nosso treinamento, forças especiais, nós fomos e tal, e vencemos a batalha, pensa um exército poderoso nosso. Aí o Senhor falou: não, nada disso. O entendimento aqui é que eu e você precisa saber que quem vai nos dar a vitória é o Senhor. A estratégia que a gente vai usar não é humana, a estratégia é de Deus. Nós vamos nos submeter. Pode não fazer nenhum sentido, por isso que as coisas espirituais às vezes elas entram em conflito com as naturais. Por quê? Porque a gente não compreende, que algumas delas não faz sentido. Como que Deus, nesse caso aqui, quando a gente fala, Deus, Ele fala: não, tem gente demais. Fala: mas nós estamos numa guerra, a gente tem que ter muita gente mesmo. Não, com Deus não, porque Deus, Ele quer mostrar que é Ele que vai trazer a vitória para a nossa vida. Não é você, não é a sua força, não é seu dinheiro, não é seu entendimento, não é nada disso, é o Senhor. Por último, por fim, não espere reconhecimento das pessoas. Capítulo 8, versículo 35, já no final de tudo, Gideão já tinha vencido a batalha, já estava tudo abençoado.
Aí Juízes 8:35 diz: também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Sabe uma coisa, querido, que a gente precisa entender? Alguém que está enraizado em Deus, ele não está à procura de reconhecimento. Sabe uma tristeza enorme? É a gente fazer as coisas esperando reconhecimento humano. Pensa a tristeza, que às vezes você luta, e você batalha, e você faz, e você ajuda, não é? No ministério a vida é essa, 100%. E de vez em quando, a gente tem algumas coisas que vêm como um bálsamo. Esses dias, domingo passado de manhã, eu agora estava em casa, e a gente recebeu uma visita de 2 jovens, representando a juventude da igreja, e foram levar uma cesta de café da manhã para a pastora Gorete, e uma atitude simples, querido, mas as palavras que foram ditas, e o que foi feito, é uma coisa que traz um alento tão forte no coração. Mas dizer algo para você, louvado seja Deus que a gente não vive em busca disso, é bom, mas isso não é o nosso alvo, porque quando isso se torna o nosso alvo, de você esperar, isso pode acontecer ou não, e quando acontece é bom, que é um conselho que a gente dá, né? Reconhecer é sinal de gratidão, o não reconhecimento, em boa parte das vezes, é sinal de ingratidão, então é uma coisa muito ruim. Mas independente disso, alguém que está enraizado em Deus, não vive na dependência do reconhecimento, não vive em busca do reconhecimento, porque se você ficar, a sua vida vai desabar, porque às vezes você vai fazer, e ninguém vai ver, mas Deus sabe, amém? Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Nós precisamos buscar a aprovação de Deus. Eu quero ter um momento de oração pela sua vida. E um último texto que eu gostaria de ler está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, os versos 32 a 34. E a palavra de Deus diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, querido, tempo de vitória. Amém? Você recebe? Nós vivemos em tempo de batalha, mas a palavra que Deus colocou no meu coração é tempo de nos colocar de pé, é tempo de tomarmos posição diante do inimigo. O inimigo não vai deixar de ser inimigo. Se você se acovarda, se você se esconde nas cavernas, como o povo de Israel estava, o inimigo não vai deixar de ser inimigo, porque você está escondido. O inimigo continua inimigo, e muitas vezes ainda continua atacando no campo, continua destruindo. A nossa posição vai fazer a diferença. Precisamos ficar de pé, precisamos estabelecer a nossa raiz. Pode ficar de pé. Estabelecer a nossa raiz.
em Deus. Às vezes a gente está tentando, a gente está batalhando, mas a nossa raiz está frágil, a gente não está suportando o calor da batalha. Por isso essa palavra nessa manhã para você: permita as suas raízes afundarem em Deus. O segredo da nossa vitória está firmado no Senhor. É dele que vem a nossa vitória, é Ele que vai nos conduzir. Curva a sua cabeça por um instante, feche seus olhos e permita-se ver-se diante de uma batalha, e permita-se entender que você está sendo desafiado por Deus a tomar uma postura. Lembre-se que o Senhor te vê de forma diferente. Às vezes o seu coração nessa manhã pode estar cheio de medo, de temor. Parece que o inimigo se levanta de todos os lados, parece que ele está vencendo, está nos atacando. A palavra do Senhor para mim e para você, querido, é: levante-se e vá na força que você tem. Na força que você tem, é na sua força potencializada em Deus que você vai ganhar. O inimigo vai ter que bater em retirada. O inimigo já foi derrotado. Gostaria de trazer uma meditação da palavra conosco nessa manhã. E o tema dessa mensagem que a gente vai compartilhar com vocês é enraizados em Deus. O que significa uma pessoa enraizada, uma pessoa arraigada, que tem raízes profundas, que conseguiu se estabelecer, fixar-se? Uma pessoa que é enraizada em Deus é uma pessoa firme na sua fé, é uma pessoa que enfrenta as suas batalhas de maneira diferente. De maneira introdutória, estava falando para vocês, eu tenho meditado muito sobre essa questão. Às vezes eu fico angustiado com esse negócio da guerra lá de Israel, mas porque, meu Deus do céu, quando a gente para, fala assim: quantas pessoas inocentes, querido, morrendo. E eu vi uma frase de uma mulher israelense que mexeu muito comigo, e ela falou o seguinte: na guerra da dor não existe vencedores. Se você não entendeu, eu vou falar de novo. Na guerra da dor não existe vencedores. A dor de uma mãe israelense não é maior ou menor do que uma mãe palestina. Então, quando você para pensar em todas as situações que são geradas pelo ser humano, o que leva a essas coisas, a maldade e sei lá o que mais, não é? Mas essas coisas todas têm me feito pensar, e uma palavra específica de Deus no meu coração, sobre a nossa guerra, e sobre a nossa postura diante dessa guerra. E quando eu pensei nessa palavra de ser enraizado em Deus, eu estou pensando o seguinte: nesse tempo, querido, de tempestade, de batalhas, às vezes a gente está meio que perdido. A gente encontra muito cristão meio que perdido, não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não sabe a sua vida, de alguma maneira, ela é muito superficial, é muito frágil. Tem um texto que a gente conhece bem, falando de raiz, é o Salmo 1. O Salmo 1, versículo 3, diz que as árvores que são plantadas junto a ribeiro de águas, elas dão fruto no tempo certo,
e as suas folhas nunca murcham. E tem um outro texto que eu queria compartilhar com você, que é parte da parábola do semeador. Vou usar o texto de Marcos capítulo 4, e a gente vai entender algumas coisas aqui, e Jesus falando da parábola, e ele vai falar de uma planta, de uma semente que é semeada, e da planta que nasce. No capítulo 4 de Marcos, versículos 5 e 6, ele diz assim: outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Um pouquinho mais para frente, Jesus explicando a parábola do semeador, versículos 16 e 17, do capítulo 4, Jesus diz assim: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A falta de raiz, querido, tem feito muitas pessoas não terem vigor espiritual, não conseguem produzir fruto, ou fruto que deveria permanecer, porque uma árvore que não tem raiz, ela não tem força. A raiz, ela desce, e ela serve para segurar a árvore, mas ela também traz alimento para a árvore, a seiva, não é? Ela vem pela raiz, ela sobe, e é com esse nutriente, é que essa árvore vai produzir fruto. Então, se não tem raiz, não tem vigor, e também não tem fruto. Então, eu queria compartilhar com você nessa manhã, a história de um homem de Deus, que está lá em Juízes capítulo 6, os capítulos 6 e 8 de Juízes vai contar a história dele, mas a gente vai ficar mais no capítulo 6, que é a história de Gideão. Gideão, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: Gideão, filho de Joás, foi o 5º juiz de Israel. O povo estava sendo devastado pelos midianitas, junto com os amalequitas e estrangeiros orientais. Como consequência, a desobediência a Deus, por 7 anos eles reuniram suas colheitas, gados, e o povo clamava ao Senhor por um libertador, e foram então atrás de Gideão. O nome Gideão significa lenhador ou talhador, e eu quero usar a história de Gideão para mostrar para você e para mim que há uma diferença de pessoas que são enraizadas em Deus e pessoas que não são. E você vai ver que a vida, ela é normal para todos, as batalhas que a gente enfrenta é comum, mas a diferença do resultado na vida de um e de outro é notório, sim ou não? A gente vê a situação acontecendo com todo mundo, mas alguns sobressaem de alguma maneira e outros são abatidos. Então eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta lá em Juízes capítulo 6, e eu quero colocar algumas questões aqui que podem nos ajudar a entender do que é ser uma pessoa enraizada em Deus. E a primeira parte que a gente vai falar é que uma pessoa enraizada em Deus, ela entende que o Senhor olha para ela a partir do seu destino profético. O que é isso? Juízes capítulo 6, versículo 12, o texto diz assim: então,
O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro, forte, valente, corajoso. Amém? Esse é Gideão. O anjo chega para ele e fala: o Senhor é contigo. Getúlio gosta dessa frase, né, Getúlio? Homem valente, homem corajoso. Mas Gideão está onde? Onde que Gideão está? O que está acontecendo no contexto? Se você vai olhar o contexto, os inimigos estavam vindo sobre Israel, atacando, destruindo as colheitas, roubando gado. E nesse contexto, bota um pouquinho na sua Bíblia aí, no versículo 11, e acompanhe comigo aí, o que Gideão estava fazendo. Versículo 11. Então veio o anjo, o Senhor assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bierita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. O que você acha de interessante nesse versículo que a gente leu aí? Gideão estava fazendo o quê? Ele estava malhando trigo. Beleza, né? Tudo jóia. Mas sabe uma coisa interessante? Onde ele estava malhando trigo? Acompanha na sua Bíblia aí comigo, para mim não deixar sozinho. Ele está malhando trigo aonde? Lagar. O que é lagar? É um lugar de pisar uva. Lagar não é lugar de malhar trigo. Trigo se malha no campo, tá? Eu que morei na roça, falando do feijão, do arroz, esses cereais, a gente bate no campo, tá? É lá no campo. Então, não faz muito sentido pegar o trigo lá no campo, trazer para o lagar e malhar o trigo no lagar. Sabe o que isso fala para a gente? Gideão estava com medo. Gideão, na verdade, ele não queria arriscar, falou assim: eu vou ficar lá nada, né? Pegou o trigo dele, levou para lá para casa, colocou no lagar e está lá malhando o trigo no lagar, o mais rápido possível para pegar, para esconder dos inimigos. Eu estou colocando isso para você entender o seguinte: quando Deus olha para mim e para você, Ele olha com um olhar profético. Aquilo que aparentemente nós somos, não é o que Deus vê. As pessoas poderiam olhar para Gideão e falar: aonde está o corajoso guerreiro? Corajoso guerreiro malhando trigo no lagar? Todo amedrontado? Corajoso guerreiro. Quem está entendendo? Às vezes, querido, a gente olha e fala assim: nossa, que isso, eu não consigo nada, eu não dou conta de nada, eu sou tão frágil, eu imagino o seguinte: esse era o sentimento de Gideão. Gideão, quando estava malhando o trigo ali, esse era o sentimento que ele tinha, mas não era a visão que Deus tinha dele. Alguém que está enraizado em Deus entende que o que Deus vê nele vai além do natural. Deus vê algo que vai muito além. O olhar de Deus é profético. Deus vê o nosso potencial. Deus vê aonde nós vamos chegar. Deus olha, é como Jesus andando pela ilha ou os ribeirinhos, pegando os pescadores para ser discípulo, e as pessoas olhavam: quem são esses aí? Aqueles doutores da lei olhavam para os pescadores, olhavam: quem são esses caras aí? Não estudaram, não fizeram nada, não sabem nada. O que eles pensam que eles iletrados? Às vezes as pessoas podem pensar isso de mim, de você, mas entenda,
Se nós estivermos enraizados em Deus, o que vale é o que Deus vê em nós. O que vale é onde Deus entende que Ele vai nos levar, e não aonde o nosso sentimento pode nos levar, onde as pessoas imaginam que a gente pode chegar por causa da nossa força ou fraqueza. Deus te criou, querido, para viver planos e propósitos nele. Você tem um destino profético dado por Deus, e Ele vê você a partir disso. A sua personalidade ou o seu temperamento foram dados por Deus, e não podem servir como desculpa para você não cumprir a missão que Ele te dá. A igreja é um instrumento de Deus para preencher as partes que faltam em nós, na nossa formação. Uma segunda coisa que a gente pode entender nesse texto, falando de Gideão, é que uma pessoa enraizada em Deus, ela vê Deus potencializando o que Ele tem para grandes conquistas. O texto que a gente vai ver, o versículo 14, diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou enviando? Já pensou? Deus volta para Gideão e fala: com a força que você tem, vai e liberta Israel de Midian. Lembra que ele estava malhando trigo no lagar. Imagina assim, que quando Gideão olha para ele e fala assim: com a força que eu tenho, com a minha força, é a minha força mesmo que o Senhor quer usar, não tem uma outra, não é? Mas sabe o segredo? É que a nossa força em Deus, ela é potencializada. Lembra de Davi diante do gigante Golias? Às vezes, querido, humanamente falando, não faz sentido. Se você olha nesse contexto de guerra que a gente está falando, quantas as situações, e a gente vai ver aqui também, que o contexto de Gideão é um contexto de guerra, e daqui a pouco a gente vai ver o desenrolar e o preparar dos guerreiros para ir para a batalha. Mas a primeira coisa que a gente percebe aqui, é que Deus está dizendo: quem vai é a sua força mesmo, entendeu? Não é outra não, eu não vou usar outra força não, é a sua mesmo, só que a sua força potencializada em Deus, é Deus pegando a força que você tem e fazendo algo sobrenatural, é Deus pegando 2 peixes e 5 pães, é Deus pegando algo insignificante e transformando em algo poderoso. Então alguém que está enraizado em Deus entende que mesmo que a sua força seja insuficiente, Deus vai potencializar. Eu não vou depender única e exclusivamente da minha força e achar: não, rapaz, você está vendo a minha força? Você não está entendendo. É igual o Popeye quando come o espinafre, né? Você não está entendendo, sabe? A hora que Deus entra aqui, meu amigo, a hora que Deus entra nesse negócio, você vai ver o que vai acontecer. Não fique focado apenas na força que você tem. Entenda que Deus vai potencializar e vai multiplicar. Terceira coisa, alguém que está enraizado em Deus, busca em Deus convicção do seu chamado e missão. Versículo 17, capítulo 6 de Juízes diz: e Gideão prosseguiu: de fato, posso contar com o teu favor? Então dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Sabe uma coisa interessante aqui? Quando a coisa está boa, ninguém pede prova de Deus, sim ou não?
Quando o negócio está dando tudo certo, não é? Você não vê ninguém e fala assim, recebe uma bênção e fala assim, Deus, eu quero fazer uma prova, se isso é para mim mesmo ou não, não é? Quando a bênção é grande, você abraça ela e já pega logo, não é? Quer nem saber. Agora, quando o negócio é batalha, a gente quer prova, não é? Fala, não, Deus, eu preciso saber se isso é do Senhor mesmo, não é? Não, o Senhor vai ter, né, deixando de lado aquelas provas que Gideão fez, e põe a lã aqui, se molhar a lã, então, se não molhar, se só a lã ficar molhada, ou, né, todo aquele processo. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, mais importante disso aqui, eu e você, precisamos ter convicção do nosso chamado e da nossa missão em Deus, porque se a gente não tiver, a gente fica aqui, ó, para cá, para lá, para cá, para lá, a gente vai aqui, a gente vai lá, a gente vai aqui, a gente vai lá, e a nossa vida, por mais que você possa estar aqui e falar assim, esse negócio igual ontem dos adolescentes, não, eu não tenho chamado pastoral, para ser pastor, missionário, nada disso, sim, mas você tem chamado para ser um servo de Deus, e como servo de Deus, você não está aqui nessa terra, às vezes você tem seu trabalho, você tem a sua empresa, você tem um monte de coisa que você cuida, mas antes de qualquer uma dessas coisas, você foi chamado para ser um servo de Deus, e dentro do propósito de Deus, Deus vai usar você para a glória dEle, e se você não entender, escute, dentro dessa postura, ou você serve a Deus, ou você serve, isso mesmo, não tem meio termo, ou você entende que você é um servo de Deus, e você vai procurar servi-lo, aonde você está, para fazer a vontade de Deus, ou você vai estar no outro time, e lembre-se que nós estamos em uma guerra, não se esqueça de que nós ainda estamos guerreando, então se eu não entendo isso, você olha, peraí, eu tenho um propósito em Deus, então, eu preciso saber se eu estou caminhando no propósito de Deus ou não, porque às vezes eu sou empurrado, às vezes as circunstâncias, querido, me empurram para fora do propósito de Deus, muitas vezes a gente está convicto, às vezes a gente fala, não, eu vou, agora eu vou mesmo, aí de repente a gente é resistido, a gente passa por alguma provação, e o inimigo consegue nos empurrar para fora do propósito de Deus, e quando a gente percebe, a gente está fora, pode até estar fora do fronte, né, da batalha, mas está fora do propósito de Deus. Deus, Ele tem um propósito, e eu preciso saber, eu tenho que ter, alguém que está enraizado em Deus, ele tem convicção, que ele tem um chamado de Deus, e ele está caminhando ele não está desviando do propósito, não, mas é só um tempinho, agora esses dias, eu vou dar um tempo com o propósito de Deus, vou seguir o meus irmãos, repete comigo, sangue de Jesus tem poder, não faça isso, querido, não vale a pena. Acontecem umas coisas essa semana, né? No aniversário do Paulo, né, Paulo? Nós perdemos uma pessoa tão querida, Valdir. O Valdir, para quem não sabe, né? Uma pessoa que trabalhou no Shalom há muitos anos, mas o Valdir foi o que construiu o primeiro prédio da nossa igreja no São Carlos. E trabalhou por muitos anos lá na escola, no Colégio Shalom, e essa semana faleceu, com um tumor na cabeça, e eu estava vendo um vídeo lá, né, no ano passado, né, aniversário dele, e era uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito joia, a gente não sabe, meus irmãos, não é? A gente está aqui, a gente está celebrando, a gente está vivendo a nossa vida, mas a gente não sabe, você não sabe como é que vai ser o seu dia de amanhã, você não sabe. Então, enquanto eu tenho oportunidade de fazer o bem, ou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer agora. Eu não vou esperar o momento ideal, eu não vou procurar, às vezes eu falo assim, não, porque eu estou
mais preocupado com, tá bom. Pode ser que amanhã você não tenha oportunidade. Às vezes eu vejo filhos que têm oportunidade de estar com os pais e não querem. Eu fui visitar a Fran e o Lucas, né? Nasceu a Zoe. De vez em quando eu erro o nome das crianças, mas agora acertei. A Zoe nasceu. E a gente estava lá, e o Lucas contando. Daqui um dia, o Samuel assusta também, vai ser vovô, né? Está na beira. Aí a gente estava conversando lá, falando do nascimento da bebê, e aí contando, e o Lucas falando, pastor, a minha vida assim, eu não sei o que acontece, mas, uma hora eu era uma pessoa, e outra hora eu já sou outra pessoa, a minha vida é outra, eu não sei mais, o que é a minha vida agora, eu sou pai. E a gente estava conversando, trocando ideia, falei assim, olha, só entende isso quem é pai e quem é mãe. E a gente estava conversando, falei assim, e tem casal que pensa em não ter filho, de livre vontade, só a gente escolheu que a gente não quer ter filho. Eu falei, meu pai do céu, não é? Aonde que a gente está? Que mentalidade é essa? Meus irmãos, quando a gente começa a pensar sobre propósito em Deus, o ser humano, ele se perde em si mesmo, ele se perde em algumas ideias, em algumas visões humanas que, como Salomão fala, quando vai chegar mais para frente, vai dizer, capaz, que vida é essa? Que vida é essa que você tem? Que vida é essa? Se você não encaixar o propósito de Deus na sua vida, querido, esquece, conquista isso, aquilo, outro. Quarto ponto que a gente vai falar sobre quem é enraizado em Cristo ou em Deus, que ele desenvolve uma atitude de adoração. Juízes 6:24 diz, Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é a paz. Até hoje o altar está em Orfa. Adoração, tempo com Deus, é o que nos alimenta no dia a dia. Sabe por que a gente tem que orar? Por que a gente tem que jejuar? É porque a gente é fraco, meus irmãos. Se a gente não entender que a gente precisa mais de Deus do que qualquer outra coisa, você começa a andar por si só, e você não tem uma vida de adoração. E quando você perceber, você está raquítico, espiritualmente falando, e não suporta nada. Próximo ponto, ponto 5, de alguém que está enraizado em Deus, é que ele faz o que o Senhor ordena, não importa qual seja a ordem. Juízes 6:27 diz, assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez o que o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. Quando Deus te dá uma direção, de novo falando, quando é para o nosso bem, né, a gente nem questiona, mas quando vai contra a nossa vontade, quando Deus dá uma direção que não agrada a nossa vontade, o que a gente faz? Você obedece? Ou você vai pedir prova de novo? Não, vou confirmar mais umas 5 vezes, para ver se é de Deus, né? Ou quando Deus fala, olha, é para seguir esse caminho, então beleza, Deus, eu vou seguir. Mesmo que Gideão obedeceu de noite, né? Não foi assim às claras, mas ele obedeceu. Aquilo que o Senhor mandou fazer, ele fez. Às vezes, querido, os desafios de Deus podem ser difíceis, mas eu garanto para você, uma coisa que eu nunca me esqueço. No início da minha conversão, tinha um discipulado com o pastor Timóteo Bachmann. E a gente tinha um discipulado,
E foi nessa época que eu passei no concurso, né, da Polícia Militar. E eu me lembro que o Timóteo falava assim: João, mas você tem um chamado, e esse negócio de carreira militar, tem isso, tem aquilo. E eu falei: olha, pastor, se Deus me chamar, eu deixo. E eu me lembro muito bem quando Deus me chamou. Era outro contexto. E Deus me chamou. E eu deixei. Eu deixei. Fácil, né? Só soltar. Fala, não, vou deixar. Não. É a vida. É a sua carreira. É algo que você lutou para conquistar. Só que quando você entende que é melhor obedecer a Deus, que você seguir o chamado de Deus, aí você entende. Estava até lá em Jataí esse final de semana passado, por isso eu não estava aqui na igreja, e com a minha cunhada, a gente estava trocando ideias e lembrando das histórias passadas, né? Lembrando da minha conversa com a minha sogra. Lá no quartel foram várias conversas que eu tive para me dissuadir a desistir, né? Foram muitas reuniões de sala fechada, que o pessoal me contando, contra a parede mesmo, falando: você não vai fazer, não pode, tal. Mas eu fiquei firme no meu propósito. Aí a última prensa foi da minha sogra. Minha sogra me pegou lá na casa dela e me deu aquela prensa. Ela me chamava de Márcio. Márcio, você ficou doido? Você está batendo bem da bola, não? Está pensando o quê? Eu já tinha o Giovanni, né? Giovanni era pequenininho. Você não é um cara sozinho no mundo, não. Você tem família. Se amanhã ou depois essa igreja não te quiser lá mais, você vai fazer o que da sua vida? Eu me lembro muito bem das palavras que eu falei para ela, com muito respeito. Falei: minha sogra, eu não estou deixando o meu trabalho por causa de igreja. Eu estou deixando o meu trabalho por causa de um chamado. Eu estou indo debaixo de uma palavra de Deus. E eu penso que é melhor para mim depender de Deus do que do governador. Eu acho mais seguro para mim depender de Deus do que do governador. Deus, eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele não muda. Eu sei que Ele permanece fiel. E até hoje eu não me arrependo. Até hoje eu tenho a convicção no meu coração que não teve decisão mais acertada na minha vida, seja para o reino de Deus, seja para a minha casa, pela minha família. Então eu digo para vocês, queridos, se o Senhor nos chama, a pessoa que está enraizada em Deus, ele vai na direção que Deus lhe dá, mesmo que seja para risco, mesmo que seja com dificuldade, mas ele vai andar. Por quê? Porque a sua raiz está no Senhor. No ponto 6, só falta esse mais um, nós vamos encerrar e a gente vai orar. A pessoa que é enraizada em Deus, ela usa estratégias de Deus para enfrentar a batalha. Você vai entender isso aqui, capítulo 7, agora versículo 2 e 3, diz assim: o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, pode ir embora para casa, né, do monte de Gileade. Então, 22 mil homens partiram, e ficaram apenas 10 mil. Pensa aqui, tinha 32 mil soldados, guerreiros. Aí Deus olha e fala para Gideão assim: tem gente demais, tem soldado demais aí. Lembrando que o exército de Midian tinha muito mais que isso. Mas Deus falou para ele: não, fala assim, ó, quem tiver com medo aí, pode ir embora. 22 mil foi embora. Ô palavra, eu imagino assim, que Gideão, quando ele começou a olhar assim, o povo, saindo assim, não é possível. Não é possível. E vai embora, e vai embora, e vai embora, e vai embora, e ele falou: não é possível, vai ficar ninguém. Ainda ficou, a gente sabe que ainda ficou muita gente. Deus falou: tá demais ainda. Mas sabe o segredo aqui? É naquilo que Deus está falando aqui, ó. Por que Deus falou que estava com muita gente? Lembra o que Ele falou?
Porque depois, se a gente vai para a batalha desse jeito aqui, o que o povo vai falar? Quem que libertou Israel? Fomos nós mesmo, né? Fomos nós fomos, pensa no nosso treinamento, né? Forças especiais, nós fomos e tal, e vencemos a batalha, pensa um exército poderoso nosso. Aí o Senhor falou, não, nada disso. O entendimento aqui, é que eu e você, precisa saber, que quem vai nos dar a vitória, é o Senhor. A estratégia que a gente vai usar, não é humana, a estratégia é de Deus. Nós vamos nos submeter, pode não fazer nenhum sentido, por isso que as coisas espirituais, às vezes, elas entram em conflito com as naturais. Por quê? Porque a gente não compreende, que algumas delas não faz sentido. Como que Deus, nesse caso aqui, quando a gente fala, Deus, ele fala, não, tem gente demais, fala, mas nós estamos numa guerra, a gente tem que ter muita gente mesmo. Não, com Deus não, porque Deus, ele quer mostrar, que é Ele que vai trazer a vitória, para a nossa vida. Não é você, não é a sua força, não é seu dinheiro, não é seu entendimento, não é nada disso, é o Senhor. Por último, por fim, não espere reconhecimento das pessoas. Capítulo 8, versículo 35, já no final de tudo, Gideão já tinha vencido a batalha, já estava tudo abençoado. Aí Juízes 8:35 diz, também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Sabe uma coisa, querido, que a gente precisa entender? Alguém que está enraizado em Deus, ele não está à procura de reconhecimento. Sabe uma tristeza enorme? É a gente fazer as coisas esperando reconhecimento humano. Pensa a tristeza, que às vezes você luta, e você batalha, e você faz, e você ajuda, não é? No ministério a vida é essa, 100%. E de vez em quando, a gente tem algumas coisas que vem como um bálsamo. Esses dias, domingo passado de manhã, eu agora estava em casa, e a gente recebeu uma visita de 2 jovens, representando a juventude da igreja, e foram levar uma cesta de café da manhã para a pastora Gorete, e uma atitude simples, querido, mas as palavras que foram ditas, e o que foi feito, é uma coisa que traz um alento tão forte no coração. Mas dizer algo para você, louvado seja Deus que a gente não vive em busca disso, é bom, mas isso não é o nosso alvo, porque quando isso se torna o nosso alvo, de você esperar, isso pode acontecer ou não, e quando acontece é bom, que é um conselho que a gente dá, né? Reconhecer é sinal de gratidão. O não reconhecimento, em boa parte das vezes, é sinal de ingratidão. Então é uma coisa muito ruim. Mas independente disso, alguém que está enraizado em Deus, não vive na dependência do reconhecimento, não vive em busca do reconhecimento, porque se você ficar, a sua vida vai desabar, porque às vezes você vai fazer, e ninguém vai ver, mas Deus sabe, amém? Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Nós precisamos buscar a aprovação de Deus. Eu quero ter um momento de oração pela sua vida. E um último texto que eu gostaria de ler está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, os versos 32 a 34.
E a palavra de Deus diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, querido, tempo de vitória. Amém? Você recebe? Nós vivemos em tempo de batalha, mas a palavra que Deus colocou no meu coração é tempo de nos colocar de pé, é tempo de tomarmos posição diante do inimigo. O inimigo não vai deixar de ser inimigo. Se você se acovarda, se você se esconde nas cavernas, como o povo de Israel estava, o inimigo não vai deixar de ser inimigo, porque você está escondido. O inimigo continua inimigo, e muitas vezes ainda continua atacando no campo, continua destruindo. A nossa posição vai fazer a diferença. Precisamos ficar de pé, precisamos estabelecer a nossa raiz. Pode ficar de pé. Estabelecer a nossa raiz em Deus. Às vezes a gente está tentando, a gente está batalhando, mas a nossa raiz está frágil. A gente não está suportando o calor da batalha. Por isso essa palavra nessa manhã para você: permita suas raízes afundarem em Deus. O segredo da nossa vitória está firmado no Senhor. É dele que vem a nossa vitória, é Ele que vai nos conduzir. Curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos e permita-se ver-se diante de uma batalha, e permita-se entender que você está sendo desafiado por Deus a tomar uma postura. Lembre-se que o Senhor te vê de forma diferente. Às vezes o seu coração nessa manhã pode estar cheio de medo, de temor. Parece que o inimigo se levanta de todos os lados, parece que ele está vencendo, está nos atacando. A palavra do Senhor para mim e para você, querido, é: levante-se e vá na força que você tem. Na força que você tem, é na sua força potencializada em Deus que você vai ganhar. O inimigo vai ter que bater em retirada. O inimigo já foi derrotado.